293. São 293 pessoas que seguem presas por atos antidemocráticos, chamados também atos golpistas, conforme traz aqui o Correio Brasiliense. Ontem, na quinta-feira, 9 pessoas tiveram a liberdade provisória, 9 homens e 5 mulheres tiveram a liberdade provisória decretada. Mas apesar de tudo isso, apesar dessa quantidade de pessoas presas, apesar de alguns já estarem sendo liberadas, o STF vem com uma nova leva agora de pessoas que vão ser investigadas. Então, já tem essas 298 pessoas que já se tornaram réus, ou seja, estão respondendo mesmo pelos crimes de formação de quadrilha e também de depredação do patrimônio público. Só que agora, mais 200 pessoas entraram também na mira do STF. Ou seja, mais 200 pessoas vão estar passando agora a ser réus nesse processo dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Só que a Folha de São Paulo trouxe críticas, e muitas críticas, sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui com vocês. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer estar em mais um editorial com você, trazendo conteúdo relevante para que a gente possa entender um pouquinho mais a política brasileira, tá bom? Bora começar? Então vem comigo. É isso aí, pessoal. Realmente, a Folha de São Paulo trouxe esse editorial aqui que diz o seguinte: Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, levou 78 dias para derrubar o sigilo de 8 de janeiro e ignorou vídeos em julgamento. Vamos lá. O que a gente precisa entender aqui, que é a crítica da Folha de São Paulo em relação ao Alexandre de Moraes? Ela critica o seguinte: essas imagens são cruciais, são importantíssimas para definir realmente se essas pessoas tinham responsabilidade, não tinham responsabilidade, e até para chegar a um motivo do porquê aqueles ataques aconteceram. A ala ligada ao presidente Bolsonaro, ou a ala apoiadora do Bolsonaro, argumenta com fatos que Lula deixou as coisas acontecerem, que Flávio Dino tem responsabilidade. Já o PT fala que a responsabilidade é do Bolsonaro. Enfim, de quem é a responsabilidade? Caberia ao judiciário ser imparcial e descobrir. Então, um dos primeiros pontos que o ministro Alexandre de Moraes tinha que ter feito era analisado as imagens. E se o governo tinha se recusado a entregar, que essas imagens fosse feita a quebra desse sigilo dessa imagem há mais tempo. O problema é que só que depois de 78 dias é que esse pedido foi feito. Por quê? Porque vazou a imagem lá na CNN. E quando se descobriu que o próprio Gonçalves Dias estava lá dentro e que ou foi omisso ou foi conivente, tinha coisa errada. Aí pressionou-se o Alexandre de Moraes. Qual que era o caminho? Da mesma forma que Anderson Torres está preso, o Gonçalves Dias e o Dino deveriam ser presos. Ou, da mesma forma que Flávio Dino e Gonçalves Dias estão soltos, Anderson Torres também deveria ser solto. A própria PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, pediu a soltura do Anderson Torres. Moraes negou. Inclusive, marcou uma oitiva do Anderson Torres. Vamos lembrar que o Anderson Torres tem um laudo que justifica que ele pode, inclusive, tentar suicídio lá, porque e não é uma tentativa da defesa ou uma tentativa bolsonarista de passar pano para ele. Foi o perito da justiça que definiu que ele já perdeu quase 12 quilos lá na cadeia, que chora o tempo todo, que está depressivo e tem pensamentos suicidas. Pois é. Num caso desse, se fosse qualquer um outro, a justiça já teria colocado em liberdade. Anderson Torres tem endereço fixo, tem todas as condições. Essa matéria é da Jovem Pan. Foi apresentado um HC. O HC é o habeas corpus, ou seja, é o pedido que se faz ao juiz para liberar contra uma prisão ilegal. Tá? Então, os advogados de Anderson Torres argumentam
que a prisão dele é ilegal. E eu concordo em número, gênero e grau com os advogados do Anderson Torres. E eles não pouparam críticas a Alexandre de Moraes. No pedido, os advogados Novak e Smanioto dizem que não tiveram sequer o acesso ao processo. Falam em ausência de provas e acusam o ministro de ignorar laudo psiquiátrico, que indica risco de suicídio do ex-secretário. Vamos lá. O simples fato de limitar o acesso do advogado aos autos já vicia o processo. E essa decisão já é jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Só para você entender, talvez você não é da área jurídica, eu vou explicar para você de uma forma mais fácil. É assim, o STF sempre decidiu de um jeito. Então, quando se limita o acesso às provas, quando tem qualquer falha no processo, inclusive até de competência, como é o caso do Lula, né? Solta, simplesmente solta. No caso do Anderson Torres, foram encontrados vícios no processo. Mas nesse caso em específico, nós vamos mudar de ideia. Nós não vamos decidir igual a gente sempre decidiu. É isso que eles estão fazendo. E isso aí é criar um tribunal de exceção. Tá errado, com certeza. Tem uma violação aqui do Estado Democrático de Direito. É isso o que argumenta os advogados do Anderson Torres nesse habeas corpus que foi impetrado contra a autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora? O Alexandre de Moraes. Ele que mantém Anderson Torres preso ilegalmente. Ele é a autoridade coatora. Trago agora para vocês uma matéria da Veja. O ministro Barroso foi quem foi sorteado relator do habeas corpus de Anderson Torres. O pedido da defesa questiona a decisão do Alexandre de Moraes, que na semana passada rejeitou a soltura do ex-ministro preso desde 14 de janeiro. Ou seja, agora quem vai analisar esse HC e pode, inclusive, passar por cima do Alexandre de Moraes, falando que Alexandre de Moraes agiu ilegalmente, é o ministro Barroso. Aquele ministro do perdeu mané, lembra disso? Pois é. Então a chance desse habeas corpus vir positivo para o Anderson Torres, infelizmente, não é das melhores, tá? Infelizmente não é das melhores. Mas tudo é possível. A questão que você precisa saber e que eu trago para você é que Anderson Torres está preso ilegalmente. O Correio Brasiliense falou que não só ele, 98 pessoas estão presas, foram presas sem que Alexandre de Moraes analisasse as filmagens, o que era crucial, ou seja, não teve o devido processo legal, dando o direito ao contraditório e ampla defesa e análise das provas, que é um princípio do direito. Anderson Torres também mantém-se preso de forma ilegal. Os advogados ingressaram com o habeas corpus e o habeas corpus atualmente está na mão do ministro Barroso, aquele do perdeu mané, tá certo? Então é isso que vem acontecendo atualmente no caso Anderson Torres e no caso dos presos em Brasília. Ou seja, mais uma leva de 200 pessoas passam a responder como réus, apesar do Alexandre de Moraes sequer ter analisado os vídeos. Ele pediu sigilo, a quebra de sigilo, né? Lembrando que o governo Lula escondeu esses vídeos, colocando esses vídeos sob sigilos até 2028. Até 2028. Ou seja, Lula dizia que não sabia que esses vídeos existiam, mas mesmo assim pôs sigilo. O Alexandre de Moraes sabia que esses vídeos existiam e que Lula não tinha entregue. Não pediu a quebra de sigilo. Pois é. É isso que está acontecendo. E a gente vê cada vez mais a justiça indo num caminho de tribunal de exceção, porque realmente, conforme narra, inclusive, a Defensoria Pública para os 298 presos, conforme narra o advogado do Anderson Torres, essas prisões são ilegais. Tá bom? É isso aí, pessoal. Não vou estender os vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. E é fato. Às vezes a gente não traz a melhor notícia, mas a gente traz a notícia da forma que é. Bom que pelo menos 14 pessoas foram liberadas, né? 9 homens e 5 mulheres vão estar postas em liberdade, mas
a gente vai continuar fazendo toda essa cobertura aqui, trazendo para você. E assim começar também a CPI dos atos antidemocráticos, a gente vai trazer todas as informações para vocês. Combinado? Obrigado por tudo, coloca no comentário se ficou até o final e a gente volta daqui a pouquinho com mais um vídeo para vocês.